Meu nome é Leandro Reines e este é o Memorial das Sombras. E hoje trago o conto de Fernando Witte intitulado Pedro da Silva. Cidade de Pessegueiros, centro-oeste do estado de São Paulo, 6 de julho de 1932, 11h12 da manhã. Eu me chamo Pedro da Silva. A bem da verdade, esse não é o meu nome mesmo, mas eu adotei porque espero que ninguém me associe ao que eu vivi quando era jovem. Eu nasci e cresci próximo a uma cidade muito pequena chamada Pessegueiros. Era tão pequena que só a rua da prefeitura é que era asfaltada. A mesma rua onde ficavam também o correio e a igreja. A minha família vivia em um sítio. Eu fui criado na roça mesmo. E eu lembro de ir para a cidade apenas aos domingos, porque era o dia da missa na igreja. O meu pai e a minha mãe, que eram ótimas pessoas, nunca forçaram os filhos a ter religião. Mas quando nós éramos crianças, apresentaram pra gente o cristianismo. Meu pai e minha mãe só queriam que meus irmãos e eu soubéssemos que tínhamos que respeitar as pessoas e não desejar o mal a ninguém. Se a religião nos tornasse pessoas íntegras, tudo bem. Muito embora, segundo ainda os meus pais, não era preciso seguir nenhuma religião para se ter caráter. O caso é que quando eu fui a primeira vez à igreja, eu fiquei bem assustado com tudo que eu vi ali. Eu confesso que me senti profundamente intimidado com o silêncio que era exigido dentro do templo. E o silêncio tornava tudo pior. Devido ao silêncio, era impossível não ouvir os ecos das vozes que só existiam ali dentro. Vozes bem baixas, é verdade, mas que eu ouvia. Sim, eu ouvia mesmo. Não foram poucas as vezes que minha avó me levou com ela para rezar na igreja. E, ajoelhado em oração, eu ouvia gritos distantes de dor que chegavam aos meus ouvidos como se fossem murmúrios. E nessas horas eu olhava para minha avó e ela me dizia para eu não me preocupar, que não deveria ter medo porque o que eu estava ouvindo eram apenas vozes de pecadores arrependidos, vozes que vinham do inferno. E tudo que eu podia fazer era rezar por aquelas almas danadas. E assim, eu conheci o medo no interior de uma igreja católica. Na minha cidade, a igreja era escura, um espaço dominado por sombras, onde a luz existia apenas para iluminar ícones assustadores. As imagens de santos sendo punidos, torturados ou solitários já bastariam para provocar pesadelos. Porém, nada se compara às estátuas de Jesus Cristo pregado na cruz. Ser lembrado pelos padres que Jesus sofreu por nós e que eu não era digno de tamanho sacrifício despertou em mim o medo de que fatalmente após a minha morte eu seria mais uma voz assustadora ecoando pelos corredores escuros de uma igreja. Com o passar dos anos, todo este medo se transformou em revolta. Se eu nunca seria perdoado, se eu fosse um pecador que jamais seria tão bom e correto como Jesus Cristo, por mais que eu me arrependesse, nada iria compensar os meus pecados. E já que eu estava tão previamente condenado a arder nas chamas do inferno,
eu pensei... Na verdade, eu passei a observar o mal com outros olhos. O mal podia ser uma resposta a tantas cobranças e exigências irrealizáveis. Porém, para mim, então, uma criança de 12 anos, o mal felizmente não era nada além de uma travessura. Eu nunca de fato quis machucar alguém. Hoje eu entendo que a minha vontade era apenas enfrentar a autoridade dos padres. Padres que proferiram sermões assustadores sobre a ira divina que se voltaria contra todos que não seguissem cegamente as orientações da igreja. Eu comecei então a articular um plano para provar que eu não temia aqueles homens de batina e eu decidi desrespeitar a cerimônia da Eucaristia. Na missa de domingo, assim que eu recebesse a comunhão, eu morderia a hóstia, abriria a boca e mostraria para o padre que aquilo era apenas um pedaço de pão e não o corpo de Cristo. E assim foi. Eu mordi a hóstia consagrada e quando eu escancarei a boca pro padre, o padre gritou. O padre gritou aterrorizado. Eu senti a minha boca se encher de sangue. Eu senti o gosto do sangue, o sangue morto. Aquele sangue em abundância que escorreu pela minha boca. O padre me tirou da fila da comunhão e me mostrou para todos que assistiam à missa. O povo gritou ao ver o sangue que escorria da minha boca. Houve quem gritasse, milagre! Houve quem gritasse também, maldito filho de Satanás! E enquanto alguns gritavam de alegria e outros me amaldiçoaram, dezenas de fiéis se lançaram sobre mim. Eles queriam o sangue que brotava da minha boca. Bocas e mãos se jogaram sobre mim. Desesperado, eu corri para fora da igreja, mas fui alcançado por crentes que gritavam que eu estava possuído por um espírito demoníaco. E essa gente bateu em mim com suas bíblias. Eu apanhei muito mesmo. Para minha sorte, uma viatura da polícia passou pela praça em frente à igreja. Os policiais me salvaram de ser linchado. Eu fui levado para o hospital da cidade vizinha. Horas depois, eu recebi 6 pontos na boca. Na minha ansiedade, na hora de morder a hóstia, eu havia mordido com tanta força os meus próprios lábios.